Junpei, um perdedor feio e nojento, acidentalmente quebra uma estátua de gato, o que o amaldiçoa. Agora, ele é forçado a ajudar pelo menos 100 gatos para quebrar a maldição, ou ele mesmo se transformará em um felino. As coisas esquentam quando sua amiga de infância e uma garota moleca se apaixonam por ele, enquanto ele tem uma queda por uma Bade, complicando tudo. À noite, Junpei sonha com sua paixão o prendendo no chão, mas acorda de repente com seu gato em cima dele. Ele começa a gritar com sua gata, Niamsus, e a lembra de que é alérgico a gatos. Niamsus o provoca por miar como uma garota, e ele surpreendentemente entende a gata, mas pensa que é sua imaginação. Na manhã seguinte, ele vai para a cozinha e começa a espirrar por causa da gata. Junpei então pega seu almoço e comenta que não quer comer com um gato. A essa altura, até Junpei percebeu que conseguia ouvir os felinos. Ele informa seus colegas sobre isso, mas eles decidem ignorá-lo, aconselhando Junpei a falar com Ki, pois ela gosta mais de gatos do que eles. Ela chega ao mesmo tempo, e Junpei foge, morrendo de vergonha. No caminho para casa, Junpei pensa em sua paixão por Kit e recorda a vez em que chutou uma lata de refrigerante vazia que atingiu uma estátua de gato próxima, quebrando sua cabeça. Ele a verifica novamente e percebe que ainda está quebrada. Junpei pensa que ouvir gatos pode ser uma maldição e decide fazer uma oferenda como pedido de desculpas. No entanto, Niamsis o flagra conversando com uma estátua. Ela descobre que ele é o responsável por quebrar a estátua. Nesse momento, um homem começa a falar com Junpei e o agradece por deixar a oferenda para a estátua. O homem Kizu informa a Junpei que a estátua parecida com um Pokémon salvou muitas pessoas de dificuldades, mencionando que quem a trata mal é amaldiçoado. Junpei surta, mas Kizu lhe diz que ele ficará bem, pois a estátua deve estar feliz com suas oferendas. Junpei pede a Kizu para lhe contar mais sobre a estátua do gato, e ele o leva de volta ao santuário, começando a ler todos os pergaminhos de guerreiros dragões que havia reunido. Cara, do que você está falando, hein? Niamsis também chega e comenta que conhece o gato que vive no santuário. Logo depois, o outro gato chamado Tomo chega, e Niamsis lhe diz que Junpei é o culpado pelo acidente da estátua quebrada. Enquanto Junpei ignora completamente a explicação do aspirante a Saitama, Tomo decide lhe explicar as coisas e o informa que se Junpei agir com bondade com os gatos, sua maldição será eventualmente levantada. Além disso, entender gatos é a primeira fase da maldição, e se ele a ignorar, Junpei pode realmente se tornar um gato um dia. No dia seguinte, Junpei decide levar as coisas a sério. Ou ele pode de fato virar um gato, e devido às suas alergias, isso certamente significaria seu fim. Depois, Niamsis e Tama o chamam, pois precisam discutir algo. Acontece que um humano tem incomodado gatos de rua perto do complexo de apartamentos, e Junpei acidentalmente sente pena deles, fazendo Tama pular nele e forçar Junpei a ajudá-los. Simultaneamente, Suzu percebe seu irmão falando com gatos e o considera um esquisitão desequilibrado. Mais tarde, Junpei vai ao santuário e depois à biblioteca para encontrar mais informações sobre a maldição. Ele então recebe uma mensagem de Suzu, pedindo-lhe para fazer algumas compras. No caminho para casa, Junpei encontra Keyed, e o rapaz magricela acaba recebendo a ajuda dela para carregar as sacolas. Ele então nota o que Keyed está carregando, e ela o informa que é um filme sobre gangsters, pois ela é uma grande fã deles. Niamsis e Tama também o notam agindo como um apaixonado, e comentam como ele está agindo como um bobão, de repente, que desbarra em um estranho e derrama a bebida dele em suas roupas. Isso resulta nele ficando bravo e confrontando Kid pelo erro que ela cometeu, mesmo quando ela se desculpa. Kid começa a chorar, e Junpei decide intervir e gritar com o homem para que ele deixe pra lá. Surpreendentemente, sua voz de alguma forma funciona, e o homem decide recuar e fugir após se desculpar. Os gatos decidem correr atrás dele, e Kid menciona como Junpei parecia legal agora, comparando-o ao chefe dos gangsters. O homem se esconde em um beco e tira seu disfarce, revelando que ele é, na verdade, Kizu. Em seguida, Junpei e Kid decidem sentar em um parque e conversar um pouco. Ele demonstra sua gratidão por ela tê-lo ajudado a carregar as sacolas. Kid de repente se levanta e começa a brincar com um gato. Ela o atrai usando comida enlatada e consegue pegá-lo no final. Junpei pensa que ela pode ser a culpada, e Kid lhe diz que seus pais não a deixam ter um gato de estimação. Ela então começa a acariciar o gato enquanto o pobre bichano implora por ajuda. Niamsis e Tama também chegam e confirmam que Kid é de fato a culpada que eles procuravam. Os gatos o forçam a confrontar Ked e lentamente começam a se aproximar dele. Com medo das alergias, ele aconselha Ked a não exagerar e acariciá-los de forma equilibrada. Os gatos continuam se aproximando dele, e Junpei percebe que Kid não tem más intenções. No entanto, os gatos querem que ele grite com a culpada e continuam avançando. Eventualmente, os gatos tocam seus pés, o que o faz gritar, e Kid foge pensando que Junpei gritou com ela. Junpei também percebe o que acabou de acontecer e foge envergonhado. No dia seguinte, Junpei encontra Kid, e ela se desculpa por ter exagerado e promete ser mais cuidadosa. Ela então pergunta a Junpei sobre Niamsis e fica surpresa ao saber que é a gata dele. Enquanto as coisas voltam ao normal, Junpei volta para casa, mas ainda ouve o gato falar. Tama esclarece o mal-entendido e diz a Junpei que ele precisa fazer 100 boas ações pelos gatos para remover sua maldição, ou ele se transformará em um gato. O próximo trabalho de Junpei é resgatar um gato que está na frente de um cachorro com aparência assustadora.
Uma garota que passava o vê pular da casa e fugir. Mais tarde naquele dia, Tama avisa Junpei para nunca contar a ninguém sobre a maldição, pois isso resultará em eles sendo amaldiçoados e a maldição dele piorará ainda mais. Aparentemente, Junpei quase contou a Kizu sobre a maldição, e Tama na verdade não se importa em amaldiçoar aquele padre feio. Durante o jantar, Suzu menciona como Junpei tem agido estranho, e sua mãe pensa que é por ele ser um adolescente. Suzu então pergunta a Junpei sobre o festival cultural de sua escola e também quer fazer uma visita. Acontece que sua turma é responsável por montar um café de empregadas, e Junpei se perde em pensamentos, imaginando Kid como uma maid. De repente, Kanako chega e pede tesouras a Junpei. Kid pede tesouras ao mesmo tempo, e Junpei decide dar a Kid, ignorando completamente Kanako. Isso irrita Kanako e ela começa a brigar com Junpei. Vê-los brigar faz todos acreditarem que são ótimos amigos, e Kid fica com inveja por eles serem amigos de infância. Kanako decide se vingar revelando os segredos de Junpei, mas ele consegue impedi-la. Ele de repente nota Tama lá fora e joga um rolo de fita nele, fazendo todos pensarem que ele está na verdade mirando em Kanako. Junpei então sai para conversar com os gatos. Aparentemente, um gato que vive nos terrenos da escola tem um pedido para Junpei. Aparentemente, a professora descobriu seu esconderijo secreto e é por isso que ela se mudará em breve. Além disso, há uma estudante que a alimenta todos os dias. E antes que a gata parta, ela quer que Junpei agradeça a garota pela comida que ela vinha fornecendo. No entanto, Junpei acha isso realmente embaraçoso, mas se acalma depois que a gata descreve a garota como tendo a mesma idade que ele. Com uma personalidade agradável e cheirando bem, ele começa a pensar em garotas adoráveis e acaba concordando em ajudar a gata. Ele então grita com Tama e Niamsis para não lhe darem tarefas do nada, pois ele também tem sua própria vida para viver. Inesperadamente, Kinako chega, e Junpei percebe que a garota não é alguém que ele estava imaginando, mas sim sua colega de classe, Kinako. Isso resulta em os dois brigando, mas Tama pede a Junpei para transmitir a mensagem. Junpei pensa em como as coisas podem acontecer e percebe que ele provavelmente pareceria um esquisito. No entanto, ele decide manter a calma e chama Kanako, apenas para ser humilhado. Ela então nota Niapsis e se lembra de todas as memórias passadas de quando costumava brincar com ele. Antes de partir, ela força Junpei a se tornar seu escravo e fazer o que ela quiser. Sim, 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 sim. No dia seguinte, todos estão ocupados com o festival cultural e Suzu visita os colegas de Junpei, mas não consegue encontrá-lo. Enquanto isso, Kinako leva Junpei a uma casa de terror, onde o fantasma se assusta ao ver o rosto repugnante dela. Depois disso, ele continua seguindo Kinako como um servo, e eles eventualmente encontram Kid e as outras garotas. Ela os convida para sair, mas Kinako promete fazê-lo depois que terminar com Junpei. Depois que terminam, Junpei percebe que a caça-níqueis o fez gastar tudo, e agora ele está completamente sem dinheiro. Nesse momento, Niamsis chega e lembra Junpei que o prazo de seu trabalho é hoje. Ela então comenta como Kanako costumava visitar a casa deles e diz a Junpei para terminar rapidamente, já que ele já a conhece. Por outro lado, Kanako está no banheiro e se lembra da vez em que deu a Junpei um gato de pelúcia de presente. No entanto, ele acabou dando-o para outra garota, o que a deixou furiosa, e os dois pararam de se falar. O tempo passou sem que eles se falassem, até que se tornaram colegas de classe. Mais tarde, ela traz um pouco de comida para Junpei, e os dois começam a desfrutar. Ele finalmente pergunta a Junpei o motivo de ela usar maquiagem, ao que ela responde que isso a faz sentir mais forte. Os dois começam a brigar novamente, e Junpei a culpa por ter começado a briga quando eram mais jovens, fazendo Kinako chorar. Ela tenta sair, mas Junpei a impede, e coincidentemente, alguém joga água nos dois, dando a Junpei um banho depois de sabe-se lá quanto tempo. Kanako fica furiosa e começa a perseguir Junpei por toda a escola até chegarem a um local isolado. Kanako percebe que sua maquiagem está começando a sair e vê-la encharcada faz Junpei dar a Kanako seu blazer. Ao mesmo tempo, Hit chega e leva Kanako de volta ao vestiário. Enquanto isso, Junpei retorna à sua classe e seus amigos o informam que Suzu acabou cuidando de seu trabalho. Ao mesmo tempo, Kid força Kanako a entrar na sala de aula sem maquiagem e ninguém a reconhece até que Kid chame seu nome. Depois da escola, Kanako vai alimentar a gata novamente, mas não consegue encontrá-la. Junpei a informa que a gata se mudou e, sem jeito, agradece a Kanako. Junpei lhe diz que a gata realmente aprecia o que ela fez por ela, e menciona que a lembrará por muito tempo. Kanako agradece a Junpei por animá-la e vai embora. Agora que o desejo está completo, ele volta para casa e encontra a gata da escola morando em sua casa até que ela encontre um lugar. No dia seguinte, Junpei tenta falar com Kied, mas é interrompido por Kanako, que parou de usar a maquiagem esquisita. Junpei e Kanako estão voltando para casa juntos e percebem que todos parecem estar olhando para eles. Enquanto isso, os meninos da escola olham para a foto de Keniko, chamando-a de um tesouro escondido. Junpei de repente para e começa a encarar Kid, que está ocupada com seu clube, o que enfurece Kanako. Já faz uma semana desde o festival cultural, e Junpei ainda pensa em como Kid ficou fofa. Ele então percebe que os gatos estão sentados na cesta da bicicleta e os sacode, apenas para se distrair com uma garota que está escalando a cerca atrás dele.
Aparentemente a bicicleta é dela, e ela é a carteira da cidade, chamada Chizuru. Aparentemente ela é uma estudante universitária e informa a Junpei como se perdeu depois de entregar correspondência ao padre feio. Ela então pede a Junpei para mostrá-la pela área, e Niamses pensa que ele pode ajudar os gatos enquanto mostra Chizuru por aí. Ela então começa a brincar e pergunta a Junpei se ele está interessado em corpos femininos. Enquanto segue Chizuru, um gato chama a atenção de Junpei e lhe pede um favor. Aparentemente, ele quer que Junpei recupere sua coleira do cachorro. E depois de fazer isso, Junpei volta para Chizuru, mas é chamado por muitos outros gatos. Ele consegue mostrar ao gato o caminho de volta para casa, e então escreve um cartão de aniversário para o dono do gato, que ele mesmo entrega. Mais tarde, Junpei pergunta a Chizuru a razão de ela estar fazendo seu trabalho, considerando o quão ruim é seu senso de direção. Ela mais uma vez começa a brincar com Junpei e o informa que um cara de quem ela gostava costumava fazer isso como um trabalho temporário, e ela começou sem pensar em nada no início. No entanto, ver os clientes felizes a fez esquecer o esquisitão e amar o trabalho. Junpei conclui que Chizuru pode não ser uma pessoa má, mas certamente é uma esquisita. Depois de entregar algumas outras correspondências, o trabalho deles está quase completo, e Junpei percebe seus amigos vindo em sua direção. Ele consegue se esconder deles, mas é avistado por Kanako. Ela fica furiosa, e Junpei foge. Ele então encontra Suzu e consegue escapar daquele lugar mais uma vez. Eles chegam perto de um motel, onde um gato se oferece para entrar. A dona fica surpresa ao ver o gato interagir com alguém além dela e convida Junpei para vir brincar com ela mais tarde. No entanto, eles fogem deles também e Chizuru finalmente o para, perguntando-lhe sobre a garota de quem ele gosta. Chizuru então percebe que também encontrou o endereço e dá um abraço em Junpei depois que o trabalho deles está completo. Desta vez, Kid o pega desfrutando da sensação de paraíso e decide deixá-lo em paz. Ele começa a surtar e Chizuru se desculpa por se empolgar, perguntando a Junpei se ele já beijou Kied. Ela descobre que ele nem sequer se confessou e o aconselha a se apressar e fazê-lo. Além disso, Chizuru lhe diz para escrever seus sentimentos se ele não conseguir expressá-los em voz alta, e comenta como a deixaria feliz receber uma carta dele. Eventualmente, os dois se despedem e seguem seus caminhos separados. De volta em casa, Junpei diz a Suzu que tudo foi um mal-entendido e depois pensa em como ele precisa confessar seus sentimentos, ou poderá perdê-la para outra pessoa. Isso o lembra da vez em que Junpei viu Kid pela primeira vez tentando ajudar um gato. Ela acidentalmente caiu e aterrissou em cima dele. Chizuru começa a estapear Junpei para acordá-lo e fica feliz em ver que ele não está gravemente ferido. Junpei então pede a Chizuru para sair de cima dele e se assusta ao ver o gato ao seu lado. Acontece que o gato desceu sozinho. Chizuru informa a Junpei que ela chegou à escola um pouco mais cedo e viu o gatinho subir na árvore, incapaz de descer naquele momento. Junpei então lhe diz para fazer algo com o gato, pois a cerimônia de entrada está prestes a começar. Kid pede a Junpei para ir, pois ele não pode se atrasar por causa dela. Ele decide ir, mas retorna depois de ver Kid surtar. Depois de cuidar do gato, eles correm de volta para a escola e conseguem chegar antes do início da cerimônia. Kid comenta como ela conheceu um cara legal, fazendo o Zé Ninguém corar de felicidade. Durante a cerimônia de entrada, Junpei não consegue tirá-la da cabeça e espera vê-la novamente. Acontece que Kid é a representante dos calouros e faz um discurso na frente de toda a escola. Percebendo que ela é fofa e inteligente, Junpei aceita que ela está muito além de sua liga. Ele então a ouve falar sobre a experiência deles pela manhã e se pergunta se ela está falando sobre ele. Ele então pensa se Kid o olharia da mesma forma se ele se transformasse em um gato. No entanto, Junpei decide esclarecer o mal-entendido sobre Chizuru. No dia seguinte, ele fala com Kid sobre isso e a informa que está apenas ajudando. Acontece que ela já sabe e pensa que ele está em um relacionamento com Kanako. Simultaneamente, Kanako chega e o ordena ajudá-la a jogar o lixo para que ela possa ouvir tudo sobre a garota que viu ontem. Ichinose também chega e informa Kid sobre a atividade do clube deles, comentando ainda que não gosta de Junpei. Kid está praticando seus saltos em altura, e é elogiada por seus colegas de clube por fazer um bom trabalho. Mais tarde, Ichinose informa a todos que o treino matinal começará em breve e os dispensa. Kihei então corre até ela e entrega uma toalha a Ichinose. Isso a lembra de como Junpei fez Kihei parecer tão triste. No dia seguinte, Junpei e Suzu estão se preparando para ir à escola quando a mãe deles traz Niamsas, fazendo Junpei espirrar sem parar. Na escola, Junpei encontra uma carta em sua mesa e pensa que pode ser uma carta de amor. Ele vai ao banheiro e se pergunta se é de Kihei. Junpei então a abre e percebe que é uma carta de desafio de Ichinose, que o desafia para um duelo na praia. Junpei joga a carta na descarga e volta para a escola, pensando em como ainda não esclareceu o mal-entendido. Já faz 3 dias desde então, e Ichinose chega à classe de Junpei e fala sobre a carta que ele recebeu. Ichinose então olha para Kanoko e a elogia por ser bonita, criando um clima bastante romântico na sala. Ela então agarra os talentos de Kunako e começa a senti-los muito bem, até que ela explode e soca Ichinose para longe. Ela então se levanta e desafia Junpei para um duelo por Kid. Kunako percebe que Ichinose pode levar Kid embora se ela vencer, e isso pode lhe dar uma chance de ficar com Kanako.
De repente, Ichinose cai no chão e Kanako menciona que ela está com febre alta. Simultaneamente, Kid chega e questiona a ausência de Ichinose. Junpei explica tudo e é forçado a levá-la de volta junto com Kaid e Kanako. Começa a chover do nada, e eles são forçados a procurar abrigo. Acontece que eles já estão na casa de Ichinose, que é uma enorme mansão. De repente, um grupo de rapazes sai correndo e dá as boas-vindas a Ichinose. Depois de levar Ichinose, os homens começam a confrontar Junpei e os outros por trazê-la sem guarda-chuva. No entanto, seu mordomo os impede e deseja dar uma calorosa recepção aos seus convidados. O mordomo então menciona como Ichinose esteve na praia por 3 dias e pegou febre porque um certo homem não cumpriu seu dever. Ele então leva as senhoras para a área de banho e Junpei nota um gato que o reconhece. Acontece que ela também tem um favor a pedir e a mente de Junpei começa a imaginar os piores cenários possíveis. Na verdade, o gato quer que Junpei faça Ichinose se apaixonar por alguém, o que faz Junpei comentar como ela já está apaixonada. A conversa deles é interrompida pelo mordomo, que lhe diz que Ichinose deseja falar com ele. Antes que ele saia, o gato o pressiona para completar o pedido. Enquanto isso, Kid e Kanako estão desfrutando do banho e se perguntam se Junpei está bem. Isso a irrita, pois Kanako não quer ficar pensando em Junpei. Além disso, Kid menciona que a casa de Ichinose é realmente incrível e pede a Kanako para experimentar a sauna com ela. Kanako então pergunta a Kid como ela se sente em relação a Ichinose, e ver Kid elogiá-la faz Kanako acreditar que ela também pode amá-la. Por outro lado, o mordomo leva Junpei ao quarto de Ichinose e pega sua licença. Ela tira uma espada de madeira e quer ter um duelo. Ela então comenta como ele foi quem fez Kid parecer triste, mas Junpei não tem ideia do que a garota bruta está falando. De repente, o som do trovão assusta Ichinose e ela começa a se agarrar a Junpei. Isso resulta nele acidentalmente apertando seus talentos, e finalmente ele percebe que Ichinose é na verdade uma garota. Aparentemente, o pai dela sempre foi atingido por um raio na frente dela, e isso a traumatiza. Para evitar esse problema, Ichinose cobre o rosto e começa a lutar contra uma estátua, pensando que é Junpei. Ele então menciona como Ichinose parecia um rapaz, deixando-a furiosa o suficiente para jogar coisas aleatórias nele. Ichinose então começa a chorar e pergunta se ela realmente gosta de garotas, confundindo Junpei. Ele questiona se ela não gosta de Kid, e Ichinose responde que gosta de pessoas que têm a beleza que ela aprecia. No entanto, a batalha começa e Junpei acaba por prender Ichinose dentro do sarcófago. Enquanto isso, Kinoko fica muito feliz ao descobrir que Ichinose é uma garota, e o mordomo os informa que Junpei e ela estão completamente sozinhos em um quarto. Isso os faz comentar sobre a possibilidade de estarem entrando em ação, o que assusta o mordomo que corre para verificá-los. Por outro lado, Ichinose lamenta ter exposto seu lado feminino justamente para Junpei, mas ele a tranquiliza, dizendo que não vai rir, pois todo mundo tem algo de que se envergonha, afinal. Ele também se oferece para ficar ao lado dela até que se sinta melhor, o que a faz corar e perguntar a Junpei sobre seu tipo ideal. No entanto, Junpei tenta sair, mas Ichinose o impede, e o mordomo irrompe, esmagando Junpei debaixo da porta em um momento bem inusitado. Eventualmente, o motorista leva Kanako e Kid embora, enquanto Junpei volta para casa a pé. O gato caminha ao lado dele e comenta sobre como Ichinose é uma garota, mesmo parecendo um menino. Mas desde que foi rejeitada por seu primeiro amor, Ichinose decidiu nunca mais se apaixonar, o que é uma pena. Ela se tornou uma moleca, e o gato queria que ela se apaixonasse novamente. Junpei se desculpa por não ter cumprido o pedido, mas o gato menciona que ele já foi atendido. Daquele dia em diante, Ichinose começou a sentar-se ao lado de Junpei, deixando todos confusos, inclusive o próprio Junpei, com a situação. Hit, junto com Junpei, Kinoko e Junpei, estão visitando um parque de diversões. Enquanto esperam na fila, Kinoko fica super animada ao ver um mascote e se agarra a ele. Enquanto isso, Ichinose pergunta a Junpei sobre esse plano tão repentino, e Junpei, por sua vez, a culpa por tudo. Isso faz Ichinose se lembrar da vez em que ela o acusou de roubar o coração dela e o de Kid, além de lhe dar um ingresso para um parque de diversões. Aparentemente, o ingresso inclui um desafio, para que ele possa decidir se quer namorar Ichinose ou Kid, o que é uma grande responsabilidade. Isso faz perceber que Ichinose pode estar apaixonada por ele. E nesse exato momento, Kinako chega e quer ir junto, depois de ver os ingressos na mão dele, como uma verdadeira penetra que ela é. De volta ao presente, Ichinose se desculpa pelo engano e pergunta a Junpei se ele já tomou sua decisão final. Sem hesitar, Junpei lhe diz que gosta de Kid, o que a faz cair, pois essa declaração a atinge com a força de um soco. Surpreendentemente, ela aceita e decide apoiar os dois. No entanto, ela pede a Junpei que se case com ela, caso ele não consiga conquistar Kid, o que é um pedido bem peculiar. Taki fica sabendo e decide apoiá-los também. Logo depois, Ichinose traz suco para todos, dando a Kied e Junpei o que tem um canudo em forma de coração. Isso deixa Kinoko com ciúmes, e ela o leva embora, fazendo Ichinose perceber que a garota com seios grandes também está interessada nele, o que é uma complicação. Kinoko leva Junpei para andar na montanha-russa. Mas o funcionário menciona que eles são o 500º cliente e, por isso, terão que andar com Taki. Os guardas ficam satisfeitos em separá-los e pensam em como o parque é administrado pela família de Ichinose, e que precisam impedir que Junpei se case com Ichinose a todo custo, para evitar problemas futuros. Kanako percebe um garotinho e cede seu lugar a ele, arruinando completamente o plano de Taki. Os dois voltam para junto das outras garotas, e Junpei nota Kid agindo de forma muito tímida. Kanako tenta levar Junpei embora, mas Ichinose bloqueia o caminho deles e sugere que se divirtam todos juntos, como um grupo.
Ela então leva Kanako pra longe, deixando Junpei e Kid pra trás. Os dois andam juntos, sentindo-se um tanto envergonhados, e mais tarde têm suas fortunas reveladas. Depois, eles desfrutam de um delicioso sorvete e caminham juntos, aproveitando a companhia um do outro. Junpei percebe que Ichinose pode ter contado algo a Kid. Ela quebra o gelo agradecendo a Junpei pelos ingressos e o informa que foi o primeiro presente que recebeu de um garoto. Mais tarde, Ichinose sugere irem à casa assombrada e, como era de se esperar, Taki e a turma também estão presentes lá, aguardando-os. Junpei percebe o quão assustada Kid parece e pergunta se ela está bem. Ele pergunta se ela quer ir embora, mas Kid não quer estragar a experiência. Kid então segura a parte de trás da camisa dele e o faz liderar o caminho. De repente, um fantasma aparece atrás deles, fazendo Kid se agarrar a ele, e Junpei, com toda a naturalidade, a abraça, para confortá-la. Enquanto isso, Ichinose e Kinako ouviram gritos e correram na direção deles. Taki tenta atrapalhar, mas é facilmente afastado. Junpei ainda está abraçando Kid, e o outro fantasma tenta impedir Kinako, mas ela simplesmente os esmaga a todos, mostrando sua força e determinação. Eles conseguem flagrar Junpei abraçando Kid, e ela então deixa Junpei para ir abraçar Kinako. Depois disso, Kanako fica furiosa com Junpei e lhe acerta um soco. Mais tarde, os dois são forçados a sentar juntos na roda gigante, e Kid se desculpa por ter causado problemas a ele mais cedo, sentindo-se culpada. Ela então lhe dá um presente para compensar, e a lembrança do abraço os deixa ambos constrangidos novamente. Junpei de repente tenta se levantar, fazendo a cabine balançar. Isso resulta em Junpei caindo sobre Kid, mas o momento é interrompido quando ela recebe uma ligação de Kanako em um timing bem inconveniente. Ela o espanca novamente após o passeio e Ichinose fica satisfeita com a foto. No caminho para casa, Kid se lembra de Ichinose falando sobre sentimentos e percebe como ela não conseguia olhá-lo nos olhos. Em casa, Junpei olha para o chaveiro que Kid lhe deu e Suzu, como sempre, quer roubá-lo para si. Enquanto isso, Kid se pergunta sobre a situação, já que Junpei está atualmente namorando Kinako. No dia seguinte, ela pergunta a Kinako sobre o relacionamento deles, e Kinako surta completamente, esclarecendo o mal-entendido de uma vez por todas. Kinako também percebe como Kid parece interessada em Junpei e quer que ela se confesse logo. Ela então pergunta a Kid sobre o dia anterior, o que a faz corar, e Nikonos também chegam. Kid pergunta a eles sobre um garoto abraçando uma garota, deixando-os furiosos com Junpei por sua atitude. Kid lhes dá petiscos para cães para acalmá-los, mas eles acabam alimentando Junpei com eles, por causa do cio dos cães. Depois da escola, Kid tenta encontrar Junpei para lhe contar a verdade sobre aqueles petiscos. Ela consegue encontrá-lo, e justamente quando Kid tenta chamá-lo pelo nome, um velhote baixinho a interrompe e pede direções em um momento bem inoportuno. Infelizmente, ela o perde de vista depois de dar as direções e encontra Chizuru, perguntando a ela sobre Junpei. Por outro lado, Junpei se depara com um gato preto e nota uma colega de escola parada por perto. Além disso, Kid também está presente, observando os dois de longe, de forma um tanto discreta. A garota nova questiona Junpei se ele foi amaldiçoado por um gato, o que Kid também acaba ouvindo. Após o confronto, Junpei abandona tudo e foge correndo. Tama grita com ele por não ter mantido o segredo, pois agora a desgraça também cairá sobre aquela garota, o que é uma situação bem complicada. No dia seguinte, as três garotas estavam almoçando e notaram que Kid havia trazido comida de cachorro para o almoço. Kanako percebe que algo está errado com Kid, pois ela tem agido assim desde o passeio. De repente, elas ouvem um amigo de Junpei falando sobre ele estar interessado em uma garota que não é Kida, e Kanako decide ir perguntar a ele sobre isso para tirar a limpo a situação. Ichinose também se junta a ela e pergunta aos garotos. Por outro lado, a mesma garota aparece atrás de Junpei e lhe entrega uma carta. Aparentemente, dessa vez é uma carta de amor, mas a garota a pega de volta e diz a Junpei que foi um engano, um erro de sua parte, o que é bem estranho. Além disso, ela pede a Junpei para ir ao templo, pois precisam conversar sobre algo importante. Durante a aula, Hit continua pensando no relacionamento de Junpei com a garota e na maldição. Depois da escola, Junpei visita o templo, onde Tama e Nyances já estão presentes, aguardando-o. O gato preto chamado Noir também chega, junto com a garota do rabo de cavalo. Junpei a questiona sobre a maldição, e ela responde que é espiritualmente sensível. A garota do rabo de cavalo então ameaça contar a todos sobre a maldição, e sua decisão final dependerá da resposta dele, o que o deixa em uma situação delicada. Ela então diz a Junpei para nunca se aproximar de Kadon, pois é ela quem lhe deu a carta de amor. Em seguida, ela lhe entrega o telefone dela, que está repleto do diário de amor de Kadon. Vendo que Junpei ainda está se fazendo de desentendido, Akari informa a Junpei que está ciente de sua alergia a gatos, e joga Tama nele, para sua surpresa. Akari o avisa mais uma vez para nunca se aproximar de Kadon, e Junpei insiste que nunca tocou em uma garota em sua vida miserável. Acidentalmente, ele acaba vendo o plano dela, o que resulta em ele levando um soco, apenas para em seguida ver o plano de Kadon também, em uma sequência de eventos bem inesperada. Kadon confronta Akari por ter batido em Junpei, e Akari a esbofeteia. Akari revela que não queria perder Kadon depois que seus pais se divorciaram. Ela fugiu, e Junpei a seguiu. Akari escorrega nas escadas e Junpei consegue pegá-la, mas ela se encontra sentada em cima de Junpei, em uma situação bastante embaraçosa para ambos. Ketchum então a segue, e Akari começa a chorar e a se desculpar com ela. No final, Ketchum decide parar de escrever as fantasias, e Akari promete não o importunar mais. Nyances também sugere que Tama e Noir se aproximem, o que, como de costume, acaba em uma briga, para a surpresa de ninguém. Ketchum oferece sua ajuda para quebrar a maldição, e Junpei demonstra sua gratidão, o que deixa Akari furiosa. Mais tarde, Nyances pensa em como Junpei relaxa em seu dia de folga, em vez de ajudar alguns gatinhos que precisam de auxílio, o que é um tanto irônico. Enquanto isso, Junpei ainda está pensando no acidente que ocorreu na roda gigante. A campainha toca, e Suzu diz a Junpei que algumas garotas vieram vê-lo. Aparentemente são Akari e Katon. Junpei percebe sua mãe e irmã comentando sobre como o perdedor da família finalmente trouxe garotas para casa, o que é um grande evento.
Isso faz Junpei levá-las a um parque e perguntar o motivo da visita delas. Acontece que elas vieram para falar sobre a maldição e Akari lhe pediu detalhes. Akari fica surpresa que ele tenha sido amaldiçoado há tanto tempo e ainda não tenha se curado, o que é uma situação bem peculiar de fato. Ele então pergunta se as duas estão bem, já que saber sobre a maldição traz infortúnio. Mas Akari revela que elas conhecem feitiços básicos de proteção que as mantêm seguras. As irmãs então revelam como Noir e Tama costumavam viver juntos, em uma época bem diferente, antes de tudo mudar. Após o divórcio, elas ficaram com Noir, enquanto o pai delas ficou com Tama. Isso faz Junpei perceber que o pai delas é aquele padre feio. No entanto, ele faz um pedido a Moi, mas ela não parece ter nenhum em mente, o que é um tanto frustrante pra ele, na verdade. Mais tarde, Junpei se vê preso em uma briga entre Moir e Tama. Ele eventualmente fica furioso e aconselha os dois a serem mais amigáveis um com o outro. Isso faz Moir revelar que costumava ser feliz antes, mas o padre acolheu um gato sujo e errante e o chamou de Tama, o que mudou tudo pra ela. Ela o mostrou pela cidade, mas assim que a família descobriu que Tama era um gato raro, eles só começaram a se importar com ele. Moira então revela que está feliz por não ter mais que viver com Tama, e ainda revela que Tama se apaixonou por Niamsis, aquele gato velho e culto, o que é uma reviravolta bem interessante na história. No final ela concorda em fazer as pazes com Tama se ele se desculpar. Junpei pede a Tama que se desculpe, pois Noir quer ser amiga dele novamente. Finalmente Tama concorda, e os dois começam a caminhar juntos, em um sinal de reconciliação e amizade renovada, o que é muito bom de se ver. Eles acabam na rua onde costumavam caminhar juntos, e Tama se lembra de como Noir lhe mostrou aquele lugar. De repente, um cachorro aparece na frente deles, e Tama decide provar que é ele mesmo. No entanto, ele também surta logo depois e pede ajuda a Junpei, em um momento de puro desespero, na verdade. Aparentemente são os cachorros de Kid, e eles começam a lamber Tama. Moir consegue salvá-lo, e os dois fazem as pazes. Kid finalmente pergunta a Junpei sobre a garota do rabo de cavalo, e Junpei percebe que ela ouviu a conversa, o que é um problema. Para protegê-la do infortúnio, Junpei começa a inventar desculpas, e a cabeça oca concorda instantaneamente. Ela então pergunta a Junpei sobre a garota do rabo de cavalo, mas Junpei não consegue ouvir nada, pois os dois gatos começam a brigar um com o outro novamente, em um caos total. Ele finalmente perde a paciência e grita pra todos calarem a boca, assustando Kid, que foge correndo. Por outro lado, Kinako está andando sem rumo e encontra Kid, que parece triste. Ela então lhe conta sobre o que aconteceu, desabafando sobre a situação. Por outro lado, Ichinoze está passeando com seu mordomo quando eles encontram Chizuru e perguntam a ela sobre a casa de Junpei. Ela os informa que Junpei está no parque com outras duas garotas, o que os faz congelar em choque absoluto, completamente surpresos com a notícia. Logo depois, Junpei é confrontado por Kanaka, Ichinoze e os cachorros de Kid. Ele finalmente esclarece o mal-entendido com Kid e se desculpa. Ele também explica que Akari e Katon são filhas do padre do bairro, acalmando a situação de forma considerável, para o alívio de todos. Chizuru está começando a trabalhar e encontra Junpei, que está indo para algum lugar com muita bagagem. Ela o informa que é melhor evitar Junpei quando ele está fugindo da cidade. No entanto, ele não está fugindo da cidade, mas sim indo em uma viagem escolar, o que é uma grande diferença na verdade. Ela nota um gato em uma de suas malas, mas ele consegue inventar uma desculpa. A turma finalmente chega a Kyoto e um ônibus chega para buscá-los. Ele soltou o gato que estava carregando e este o agradeceu por ter cumprido o favor, o que é um tanto inusitado, para dizer o mínimo. Isso lembra de como Tama lhe pediu para levar o gato com ele para Kyoto. Depois, o ônibus os leva para Kiyomizudera. E ver Junpei agindo de forma estranha faz Kanaka descobrir que ele tem medo de altura, o que é uma revelação bem interessante sobre ele. Ele tenta recusar, mas se distrai com um gatinho que está constantemente chamando seu nome. Aparentemente, o gato não comia há 3 dias, e Junpei lhes deu um pouco de comida. Isso faz Junpei perceber que o gato que ele salvou está espalhando informações sobre ele por toda Kyoto, o que é um grande problema, na verdade. De repente, uma tonelada de gatos o cerca e ele acaba cumprindo favores para gatos em qualquer destino que visita. Eventualmente, ele fica furioso e vai descansar no ônibus. Ele então dá o número dela para Katun e a liga, pedindo um favor, em um momento de desespero total, para ser sincero. As irmãs pegam Tama e Junpei lhe diz que precisa pegar o gato que está espalhando seu nome por toda Kyoto. No entanto, nem mesmo Tama sabe onde o gato Masa vive. Ele então começa a pedir lembrancinhas, mas Junpei encerra a ligação abruptamente, sem dar mais detalhes. Durante o jantar, Kid pergunta a Junpei se ele está bem, mas vê-la se preocupar com ele já é o suficiente para deixar Junpei feliz. Kid então revela que a casa de Ichinoze fica em Kyoto, pois ela é originalmente de lá, e seus pais moram na cidade, o que é uma informação bem útil. No dia seguinte, Junpei está aproveitando a fonte termal e percebe os outros garotos tentando espiar a seção feminina. Surpreendentemente, um de seus amigos comentou que se deve tratar as mulheres melhor, pois elas não são brinquedos, mas ele é o primeiro a correr e espiar quando os garotos encontram um lugar para olhar do outro lado, mostrando uma grande hipocrisia na verdade. Enquanto isso, Kanako tenta perguntar algo a Kid, mas não consegue se forçar a dizer e desiste. Kid comenta sobre como ela tem agido de forma estranha. Os gatos que Junpei alimentou mais cedo chegam e o informam sobre um buraco que é muito melhor do que os outros, um lugar perfeito para espiar aparentemente. A tentação é muito forte e Junpei decide dar uma olhada, mas a parede do buraco acaba caindo, fazendo-o despencar para o lado feminino. De volta ao hotel, Kid ainda está traumatizada pelo tarado nojento ter visto seu plano perfeito e começa a chorar, em completo desespero e vergonha. No entanto, Kinako a anima, planejando fazer Junpei comprar muitas coisas para compensar o ocorrido. Dito isso, as garotas começam uma guerra de travesseiros, enquanto Junpei é punido pelo professor por ser um tarado tão grande, o que é uma situação bem constrangedora para ele. Por outro lado, Suzu está com inveja do irmão, pois ele pode desfrutar de refeições deliciosas, e sua mãe lhe mostra a lista de lembrancinhas que ela lhe deu. No dia seguinte, os alunos estão livres para sair, e um dos amigos de Junpei vai se encontrar com sua namorada, o que é um plano bem romântico, na verdade.
Antes de sair, ele diz aos outros garotos que o rio Kamigawa é o melhor local para encontros em Kyoto. Isso faz Junpei ter delírios sobre ele, e Kid passando um tempo juntos no rio Kamigawa. Suas fantasias são interrompidas quando Kanako e Kid chegam e o convidam para sair, o que o tira de seus devaneios. Os outros garotos também se juntam a eles, e Junpei é forçado a pagar pelos bolinhos que comeram. Junpei percebe que não conseguirá comprar lembrancinhas se continuar gastando dinheiro daquele jeito. De repente, alguns gatos aparecem e reconhecem Junpei como o tarado amaldiçoado, o que é uma situação bem embaraçosa para ele. Depois o grupo passeia por diferentes locais até que Junpei encontra um gato que se separou de sua mãe. Ele então pede aos outros que sigam sem ele, mas seus amigos comentam que Junpei é péssimo com direções e pode se perder, fazendo as garotas se sentirem responsáveis por ele, o que é uma preocupação genuína. Enquanto isso, Junpei está ajudando a gata a encontrar sua dona, mas ela é parada por Kinako e Kid, que começam a acariciá-la. Acontece que a gata que ele estava ajudando é filha de Masa. Como agradecimento, Masa quer que Junpei o siga e os leve até a casa dos Ichinose, o que é um pedido bem inesperado, na verdade. Aparentemente, Ichinose também está tentando encontrar os gatos e fica surpresa ao ver Junpei trazendo os gatos consigo. Em seguida, Ichinose os trata e os informa que a família dela tem uma reunião de clã todos os anos por volta desta época, o que é uma tradição bem antiga, na verdade. Enquanto isso, Junpei está saindo com os gatos e eles o apresentam às suas esposas. A esposa de Masa o chama de degenerado, fazendo Junpei vê-lo sob uma luz completamente diferente. Junpei desfruta de seu suco enquanto sente ciúmes dos gatos apaixonados, o que é uma cena bem cômica, na verdade. Eventualmente, Ichinose os deixa perto do hotel e fala sobre como ela e Junpei são parceiros destinados, o que é uma afirmação bem forte. Ao mesmo tempo, Kanako comenta sobre como a comida estava deliciosa e Kid aponta como o pôr do sol está lindo, em um momento de pura contemplação. Acontece que eles, de alguma forma, chegaram ao rio Kamigawa, o que os faz ter delírios irrealistas. Finalmente é hora de voltarem, e Junpei presenteia Kita com um chaveiro em troca daquele que ela lhe deu, como um gesto de carinho e gratidão, na verdade. Felizmente ela adora, pois tem uma foto de seu gangster favorito, e agora seu conjunto está completo. Acontece que ele não comprou nada pra Kanako, já que ela comeu uma tonelada de comida com o dinheiro dele, deixando-a furiosa mais uma vez, o que é uma situação bem engraçada, na verdade. Junpei volta pra casa e é recebido por todos, incluindo os gatos. Ele os leva ao parque próximo, onde um gato pede a Junpei para treiná-lo, pois ele quer ser capaz de pegar pardais, mas não tem resistência nem habilidade para fazer isso, o que é um grande desafio para o felino. Ele pede aos outros gatos para ensiná-lo, mas todos eles colocam a responsabilidade em Junpei, já que ele tem que quebrar a maldição. Eventualmente, Junpei concorda e pede ao gato para testar suas habilidades, tentando pegar os pardais que estão sentados por perto, o que é uma tarefa bem complicada, na verdade. Ele tenta, mas falha miseravelmente, deixando Junpei furioso com o quão patético ele é. O gato começa a chorar por ser um fracasso e decide treiná-lo, fazendo o gato se agarrar a Junpei, o que o faz espirrar em um momento de pura comédia e frustração, para ser sincero. De volta para casa, a mãe de Junpei e Suzu estão radiantes depois de conhecer as irmãs gêmeas e conversam sobre comprar uma casa maior, já que terão mais membros na família. No dia seguinte, Junpei é visto correndo com um gato e ele pede ao gato para se esconder quando Kid começa a se aproximar dele para evitar problemas. Felizmente, ela não notou o gato, mas estava desconfiada de que alguém estivesse com ele mais cedo. Felizmente, ele inventa uma desculpa, e ela o toca como uma brincadeira. Ichinose os interrompe e fala com Junpei sobre como ele quer se tornar um homem adequado para ela, tanto física quanto mentalmente, o que é uma grande expectativa, na verdade. Mas ele discorda, dando-lhe um choque mais uma vez. No entanto, ela ordena que Junpei compareça aos testes de novatos da equipe de atletismo, avisando-o que, se ele não for, terá que se casar com ela. No dia seguinte, Junpei se junta a Ichinose em seu treino matinal e, surpreendentemente, Kunako e Kid também chegam, para a surpresa de todos os presentes. Ichinose começa a conferir os seios grandes, e Nakano começa a explorar os talentos inexistentes de Ichinose também. Depois, Ichinose deixa Kid encarregada do treinamento deles, e ela começa jogando tênis com Junpei em uma atividade bem divertida e desafiadora para ambos, na verdade. Mais tarde eles jogam basquete, softball, tênis de mesa, sumô, natação e vôlei. Kanako quase desistiu, e Kid sugeriu que ela trouxesse um plano extra, considerando o quanto ela sua, o que é uma observação bem perspicaz, na verdade. Enquanto isso, o gato também está trabalhando duro no treinamento. No dia seguinte, Junpei vai treinar o gato, mas é interrompido por Kid mais uma vez. Ela está usando um traje de karatê, e o contato físico dos corpos o deixa bastante excitado, o que é uma situação bem peculiar para ele. Ela começa a secar o suor dele e recebe uma mensagem de Kinako, informando que ela não virá à escola devido às suas dores musculares. Os dois acidentalmente tocam as mãos e Junpei se oferece para lavar e devolver o lenço dela, em um gesto de pura gentileza e consideração, na verdade. De volta para casa, Suzu e sua mãe o notam passando o lenço de uma garota e se perguntam a quem ele pertence. Depois da escola, o gato entra no vestiário feminino e tem uma ideia maligna. Enquanto isso, Junpei está treinando com a equipe de atletismo e percebe o quão duro Kid o está fazendo trabalhar, o que é um grande esforço para ele. Além disso, ela é extremamente boa em treinar também. Depois do treino, Kid percebe que seu plano está faltando no armário e encontra Junpei no caminho de volta. Ele quer devolver o lenço, mas acidentalmente tira o plano dela de sua bolsa, em um momento de pura desgraça e constrangimento, na verdade. Kid percebe que é o mesmo que ela perdeu e foge depois de pegá-lo de volta. O público começou a lançar-lhe olhares de nojo, chamando-o de bandido de planos. A partir daquele dia, ele nota o gato carregando o lenço e percebe que o gato foi o responsável pelo que aconteceu naquela época, o que é uma grande revelação pra ele, finalmente. Junpei questiona o motivo de ter feito tudo isso, já que as coisas estavam finalmente começando a melhorar pra ele. O gato começa a chorar e revela que a culpa é toda dele, pois ele abandonou um gatinho fofo para passar um tempo com uma garota má, em vez disso. Ele então revela que tudo o que mais deseja é sair com uma gata chamada Su. Aparentemente, ele se confessou a essa gata há um tempo, e ela concordou em pensar no assunto se ele conseguisse pegar um pardal. Ver o gato chorar faz Junpei sentir-se um pouco culpado, e ele pede desculpas, prometendo trabalhar duro juntos para que ele possa sair com a Su.
O gato também se desculpa, mas Junpei comenta que sua vida já acabou. Porém, o gato o tranquiliza, dizendo que ele estava maravilhoso com aquela garota. Ele tem certeza de que Junpei conseguirá esclarecer o mal-entendido, o que anima Junpei e o motiva a treinar ainda mais intensamente. Ele decide treinar o gatinho e a sessão de treinamento começa. Depois de um tempo, aquele gato se transforma num verdadeiro maromba e agradece a Junpei por sua ajuda. Ele então planeja capturar o pardal e se confessar para Su. Por outro lado, as garotas perguntam a Hit se ela não está correndo com Junpei. Ela finalmente revela que sua trama sumiu do armário outro dia e pergunta se os garotos se interessam pela trama das garotas. Ambas percebem o que aconteceu e começam a confrontar Junpei por não ter roubado as delas. Junpei tenta dizer a elas que foi obra de um gato, mas todas acham a desculpa um pouco esfarrapada demais. Ele tenta fazê-las acreditar até que um colega de classe delas intercede por Junpei, pois ele viu o gato roubando a trama. Isso faz com que todas acreditem e até digam a Kihide que Junpei não é o culpado. Por outro lado, Khatoon está planejando instalar uma câmera escondida na casa de Junpei, mas Akari a aconselha a não fazer isso antes de completar 21 anos. Mais tarde, Kid pede desculpas a Junpei por ter sido tão precipitada e por ter entendido mal a situação. Junpei também se desculpa com ela e tenta perguntar-lhe algo, mas ela tenta fugir. Junpei segura a mão dela e devolve o lenço que havia pegado emprestado. Por outro lado, o gato finalmente acabou saindo com a Su. Todos fizeram um plano de última hora para se encontrar na piscina. Kid reclama com Kinako por irem à piscina quando deveriam estar estudando. Ela então mostra a Kid seu novo maiô e a força a se trocar também. Enquanto isso, as garotas aparecem na frente dos garotos em seus trajes de banho, deixando Junpei feliz por ter faltado aos estudos. O amigo de Junpei pede para pegar um dos jarros de Kinako, mas ela pede 1000 de ienes por um toque. Ela então pergunta a Junpei sobre seu maiô e o vê elogiando Kid com um sorriso no rosto, o que a faz jogar Junpei na piscina. Junpei então acidentalmente tira a trama de Akari, resultando em um tapa na cara. Ele então questiona que a aparição repentina de Akari e descobre que ela também está mudando de ritmo antes dos exames. Ao mesmo tempo, Kahun começa a esfregar as costas de Junpei, permitindo que ele a persiga se quiser. Hide e Kanako notam as gêmeas e Kanako chama Junpei para nadar juntos. De repente, Ichinose salta da água e as cumprimenta no ar. Ichinose começa apertando os talentos de Kanako e elogiando-os, e ela abre o maiô de Ichinose como vingança. Junpei tenta parar a briga, mas esbarra em Kid e acidentalmente a agarra debaixo d'água. Em seguida, Junpei não se arrepende de ter estado lá no momento certo. Junpei então decide visitar a enfermaria, ainda pensando na sensação que sentiu. Ele então nota um gato na piscina, que o reconhece como o garoto que quebrou a estátua do gato. Eventualmente, Junpei concorda em ajudá-la. E por outro lado, Kid não consegue fazer o zíper de Ichinose subir novamente. Ichinose culpa Kanako por ser muito bruta, mas ela está preocupada com Junpei e vai verificar como ele está. Ela nota Junpei conversando com um gato e pergunta o que ele está fazendo. Junpei responde que o gato se perdeu, o que lembra Kanako que ele consegue saber o que o gato sente, já que ele deu uma desculpa parecida antes. Os dois então ajudam o gato a escalar a parede. Kanako pensa em como Junpei tem um lado gentil e começa a elogiá-lo, chamando Junpei de príncipe dos gatos. Mais tarde os dois voltam, e Kid fica triste ao ver como Kanako parece feliz com Junpei. Dito isso, todos começam a se divertir novamente e descem todos os tipos de escorregadores que existem. Alguns dias depois, Kanako visita a casa de Junpei para entregar-lhe as apostilas. Ele a agradece por trazer as apostilas para o exame, mas pergunta por que ela precisou entrar. Kinako se oferece para fazer-lhe um mingau de arroz, já que ele está aparentemente doente. Ela então o aconselha a ser grato pela visita dela e pergunta se ele teria preferido a Guide em vez disso, e ao vê-lo, ela percebe que sim. Mais tarde, ela está no quarto de Junpei quando o ouve gritar e desce para notar um gato grande e gordo, instantaneamente dando-lhe um abraço. Niamsis diz a Junpei que o gato tem um pedido, mas ele inventa a desculpa de estar com fome, e Kinako vai fazer algo para ele. Ela começa colocando o avental e pensa em como parece uma jovem esposa, enquanto Junpei secretamente sai de casa e diz a Niamsis que está muito doente para atender a qualquer pedido de gatos. Mas Niamsis o ignora e pergunta ao gato sobre seus pedidos. O gato os informa que estava desfrutando de uma carne mais cara do que a família pobre de Junpei jamais poderia pagar, quando seu dono viu um anúncio sobre obesidade e gatos, levando-os à ruína. A partir daquele momento, ele começou a receber uma pequena porção de ração e o dono começou a forçá-lo a fazer dieta. No entanto, Junpei o aconselha a fazer dieta também. Nesse instante, Kinako traz um pouco de purê de maçã para Junpei e o repreende por estar lá fora quando ela o mandou deitar. Ela então começa a alimentar Junpei com a mão, mas ele fica envergonhado e decide comer sozinho. Kinako então vai preparar o mingau de arroz, e ele percebe que o gato começou a comer o purê de maçã. Junpei grita com o gato para fazer dieta, alegando que ele está saudável, de acordo com os médicos. O gato então começa a argumentar que não vai ouvir o que Junpei tem a dizer e decide deixar a casa e o dono abusivo, pois isso lhe dará liberdade. Os gatos então notam uma aura escura saindo do corpo de Junpei
e ele começa a gritar com o gato sobre como todos estão tentando cuidar dele. Após a sessão de bronca, ele volta pra dentro e começa a sentir-se tonto. Kanako então o pega do chão e o coloca no sofá, percebendo que sua febre aumentou. A mulher sedenta então decide ir pra um beijo, mas para ao perceber que ele gosta de Kit. Junpei acorda logo depois e nota um mingau de arroz ao lado dele. Nyamsis diz a Junpei que o gato também decidiu voltar para casa depois de ouvir seu discurso. No caminho de volta, Kanako se pergunta por que tentou beijar Junpei e pensa em como ela esteve perto de Junpei por mais tempo, desde que eram crianças pequenas. À noite, Junpei está dormindo no andar de cima, e sua mãe e irmã notaram a cozinha suja, percebendo que alguém deve ter feito comida para ele. Suzu pensa que podem ser as irmãs gêmeas, mas sua mãe acha que deve ser outra garota. Elas ficam surpresas, pois ele tem ainda mais garotas ao seu redor, e sua mãe também parece orgulhosa dele. Na manhã seguinte, Junpei vai para a escola e encontra Kanako. Ela começa a provocá-lo sobre como idiotas não deveriam pegar resfriado, fazendo-os brigar um com o outro. Kid também chega para perguntar sobre a saúde dele, fazendo Kinako pensar que ela não deveria ter percebido que o ama. À noite, Kadon está usando seus poderes para rastrear um gato monstro, enquanto Akari o persegue para abatê-lo de uma vez por todas. Todos receberam os resultados dos exames, e Junpei está feliz por ter passado por pouco. Todos parecem felizes, exceto Kanako. E Junpei pergunta a ela sobre isso, descobrindo que ela estragou os exames. Kanako percebe que deveria ter estudado em vez de brincar de casinha com o esquisito da porta ao lado. Ichinoze então olha para sua pontuação e comenta como todos os nutrientes devem estar indo para seus talentos. Aparentemente, ela é forçada a escrever um relatório de 20 páginas sobre história local agora, e um dos garotos diz a Junpei para pedir ajuda ao padre e às gêmeas. Durante o intervalo para o almoço, o colega de Akari comenta como é difícil falar com ela quando Junpei chega e se assusta com Katon, que tenta alimentá-lo com coisas estranhas. Ele então pergunta a Akari sobre o curativo, mas ela diz para ele ignorar e pergunta o que ele quer. Antes que ele diga qualquer coisa, Kotone começa a dizer coisas indecentes e interrompe a conversa séria. Depois da escola, todos visitam o santuário de Kizu, que tira seus pergaminhos de dragão mais uma vez. Suas longas e entediantes lições fazem Kinako adormecer, enquanto Ichinoze se distrai com as coisas vintage que ele tem no templo. Enquanto isso, Junpei está lá fora e agradece às irmãs gêmeas pelo favor. Mas Akari impede Katone de agir de forma muito amigável, e a arrasta de volta para casa, do nada. Tama e Moir chegam e ela agradece a Junpei pela lembrança que ele trouxe. Junpei então pergunta a Moir o motivo de Akari estar tão brava e como ela também estava sozinha na escola. Tama e Moir o informam que ela tem fortes poderes psíquicos desde pequena e por causa disso, ela manteve distância das outras crianças. Enquanto isso, cada um tem sido uma figura assustadora desde o início. Elas então dizem a Junpei que é bom que tantas pessoas tenham visitado o templo, e Moir pede a ele para ser amigo das irmãs gêmeas, pois elas têm se sentido sozinhas desde o divórcio. E um cara inútil como ele ainda é melhor do que nada. No caminho de volta, o amigo de Junpei diz ao padre algumas maneiras de conquistar uma garota, o que ele aprecia. Mais tarde, todos se perguntam qual lugar seria o melhor para a pesquisa, e Junpei pede uma recomendação às irmãs gêmeas. Kadon concorda em ajudá-los e leva todos ao Templo Takua, um parque que dizem ser assombrado. Kinako agradece a Kadone pela ajuda, enquanto Junpei pensa que ela vai falhar com certeza. Kid nota alguns acessórios femininos e comenta como eles ficariam bem nas irmãs gêmeas. Tanto Kid quanto Kinako, junto com Ichinoze, decidem comprar algo. Os garotos começam a provocar Ichinoze por agir de forma feminina. Kanako decide pagar por eles e faz com que todos a acompanhem. Ela também compra alguns para gêmeas, e Junpei lhes diz que é a maneira dela de agradecer pela ajuda. Akari então nota os garotos mexendo com a estranha estátua de gato e pensa em como isso não é uma coisa boa, pois esta é um dos 7 mistérios, o gigantesco gato sujo da Sun Road. Quem a vê começa a zombar do pobre gato feio, e aqueles que a desfiguram são amaldiçoados por ela. Eles continuam zombando do gato e todos notam Kid agindo com medo. Tanaka diz a Kid que a maldição é uma superstição e desenha algo na estátua, mas Akira interrompe e começa a lavar a estátua. Ela então joga sal nela e faz uma oração, o que o dono da loja nota e reconhece as irmãs. Ele então zomba da estátua do gato por ser feia também e comenta como as gêmeas ainda se recusam a deixá-la em paz. Akari então zomba de Kanako por rabiscar a estátua, o que a deixa frustrada e a faz ir embora. Todos saem com ela, e Akari fica brava, indo para o outro lado também. Em casa, Junpei pergunta a Nyamsi sobre os feitiços de proteção que a irmã gêmea faz, e ela lhe diz que tais coisas não existem. Nyamsi então se afasta, aconselhando Junpei a se preocupar mais com sua maldição do que com algumas bobagens. À noite, a família de Junpei o pega saindo de casa e pensa que ele pode estar indo a um encontro ou alugando alguns DVDs. Enquanto isso, Katon se transforma em sua roupa de garota demônio, e Akari também veste seu vestido. Elas estão do lado de fora da casa de Kinako, e Junpei as encontra, perguntando sobre as roupas estranhas. No entanto, Katon comenta como está se aproximando e está mais forte do que na noite passada. Felizmente, Akira consegue salvá-lo do gato monstro, e os dois começam a correr atrás dele. Junpei também decide correr atrás delas, pensando que poderia ser um sonho. De repente, Akari vem voando em sua direção, e Junpei consegue pegá-la. Ela o esbofeteia em vez disso e o salva do gato monstro mais uma vez. Ele então nota a estátua feia do gato, fazendo-o perceber que não é um sonho.
Kochon informa Gunpei que ter sido vandalizada enfureceu a estátua. Akari decide lutar contra ela e pede aos outros dois para recuarem. A estátua desvia do ataque e foge, mas Akari já está exausta e Kation oferece a ela um pouco de poke para recuperar energia. De repente, a estátua do gato joga o poke para longe e faz Kation e Gunpei caírem no chão. Mais uma vez, o gato-estátua faz os dois voarem no ar e caírem no chão. Gunpei então nota o poke bem ao lado dele e tenta alcançá-lo. Ele consegue superar os poderes da estátua e passa alguns deles para Akari depois de segurá-los na boca. Isso resulta no retorno da energia de Akari, e a estátua do gato tenta fugir, mas Akari faz um círculo mágico que puxa o gato para dentro dele. Após a batalha, Gunpei fala sobre como feitiços de proteção existem na vida real, e Akari pede a ele para manter isso em segredo. Ele concorda e elogia as duas por fazerem coisas tão incríveis. Ele então tira os acessórios que Kunako comprou, pois ela queria que ele os entregasse às irmãs gêmeas. Além disso, ele agradece a Akari por ter ajudado Kunako mais cedo e oferece a ela um Poke Stick para recuperar sua energia. Isso a lembra da maneira como eles comeram antes, e ela o esbofeteia no rosto. Gunpei então nota Chizuru chorando porque ela se perdeu novamente. No dia seguinte, Gunpei vai para a escola com um curativo na bochecha. A colega de Akari também começou a elogiar os acessórios de cabelo que Kanako lhe deu e falou sobre como eles são da Sun Road. Por outro lado, alguém quebrou completamente a estátua do gato que amaldiçoou Gunpei. É um dia frio e comum de inverno, e Kunako encontra Niamsis e lhe dá um sorriso. Aparentemente ela está voltando para casa de um trabalho de meio período e dá um pouco de comida a Niamsis. Kanako então comenta como Niamsis cresceu e pergunta se ela ainda se lembra dela, já que costumavam brincar quando ambas eram pequenas. Depois de alimentar Niamsis, Kanako se afasta enquanto o gato se pergunta o que sua inútil dona alérgica está aprontando. Enquanto toma café da manhã, Gunpei acha a comida muito quente e Suzu se oferece para soprar a comida. Sua mãe também zomba dele e pergunta como as coisas estão indo com a garota. Aparentemente, até o pai dele está curioso sobre a garota que seu filho pode estar interessado. Gunpei então percebe que sua língua também está agindo como uma língua de gato, porque alguém descobriu que a estátua do gato estava quebrada. Aconteceu quando uma garota estava pedindo pagamento a um homem, pensando que ele era um monge. Isso faz o homem recuar e acidentalmente chuta a lata de refrigerante, fazendo a estátua do gato cair. Enquanto isso, o padre pede doações aos visitantes do templo e eles começam a repreendê-lo por ir ao restaurante de bebidas todos os dias, chamando-o de padre corrupto. Por enquanto, eles estão culpando o monge por quebrá-la, quando Gunpei é o verdadeiro culpado. Ele se pergunta se é certo contar a verdade, mas já perdeu a oportunidade. Depois da escola, todos estão celebrando o fim do segundo período na casa de Ikinose com um pouco de comida. Depois disso, Itinose se esconde em um sarcófago e o homem em sua casa o apunhala com várias espadas. Eles então removem a espada e abrem o sarcófago, fazendo Itinose sair com uma roupa diferente. Todos ficam maravilhados com esse truque, exceto Gunpei e as irmãs gêmeas. Gunpei então pergunta a eles sobre o padre, e eles o informam que Kizu tem gastado muito dinheiro e faliu. A estátua está brava, assim como a estátua do outro dia. Akari aconselha Gunpei a mostrar seus sentimentos através da dedicação. Logo depois, Itinose se junta a eles e pede a Gunpei para se juntar à festa. Itinose parece estar agindo de forma estranha, e acontece que ela fica bêbada até com suco normal. Ela então começa a flertar com Gunpei e pede a ele para fazê-la sua esposa. Kanako e Kedi o pegam desprevenido, e Itinose então investe em Kid. No dia seguinte, Gunpei entra em um supermercado e pergunta sobre os requisitos de contratação. Chizuru o encontra e dá um abraço em Gunpei, perguntando se ele viu a carta de amor dela. Gunpei diz a Chizuru para parar de fazer truques tão estranhos, pois ela está dando às garotas de sua família a ideia errada. Acontece que ele está se candidatando no mesmo lugar onde Chizuru trabalha, e ela será sua treinadora. Ele finalmente começa a trabalhar e Tano o elogia por trabalhar duro. Ele garante que ganhar dinheiro para consertar a estátua é muito nobre, e a estátua ficará satisfeita com seus esforços. Depois, ele vai a um distrito comercial e encontra Kinako, que está usando uma fantasia de Papai Noel. Ela zomba dele, fazendo Gunpei perceber que ela ouviu a conversa daquele dia. No entanto, ela pensa que ele pode estar ganhando dinheiro para comprar-lhes um presente de Natal. Gunpei então vai embora, ignorando Kinako, e sua atitude começa a irritá-la. Isso começa a afetar seu trabalho, e sua colega aconselha Kanako a fazer uma pausa. Ela vai beber algo na máquina de venda automática e ouve algumas garotas falando sobre uma confissão. Isso a faz se perguntar se Gunpei está planejando dar um presente a Kid e se confessar. Depois do trabalho, Kanako visita a escola e se encontra com Kid, pedindo para comer o bolo que ela comprou em seu trabalho de meio período. As duas então começam a comer o bolo, e ela pergunta a Kid sobre seus planos de Natal. Kid responde que estará ocupada com o clube e talvez saia para tomar chá, o que alivia Kanako. Kid então comenta como ela nunca tem sorte assando bolos, enquanto Kinako se desculpa com Kid em sua mente por ainda gostar de Gunpei. Por outro lado, Gunpei está preso com Chizuru, que está bebendo em um restaurante. No dia seguinte, Chizuru pede desculpas pelo que aconteceu da última vez. Kinako está em sua casa, revirando as fotos antigas. Ela então sai de seu apartamento e encontra Gunpei na porta principal. A interação deles é um pouco estranha, mas Kanako pega a correspondência de Gunpei e percebe que ganhou algo. Isso leva Gunpei a zombar dela, e ela diz a Gunpei que foi um prêmio de um site aleatório.
Kanako então pergunta a Junpei se ele vai trabalhar no Natal e, por sorte, ele tem o dia de folga. Isso resulta em Kanako pedindo para se encontrarem às 15 horas na entrada da Sun Road. Em casa, Junpei pensa em como Kanako o forçou a sair com ela, enquanto Nyamsis o encara. Junpei questiona o motivo do olhar. Nyamsis comenta como ela conhece Kanako há muito tempo e conta como elas finalmente se reconciliaram depois de uma briga. Aconselhando Junpei a ser bom para ela, Suzu então ouve Junpei fazendo barulho e o nota procurando por algo, provavelmente revistas adultas. Alguns dias depois, Kanako está esperando por Junpei no ponto de encontro e pensa em como ela pode se deixar levar e confessar seu amor. Nesse instante, Junpei chega e vê-lo em um estado sonolento a irrita profundamente. Ela então o chuta no estômago e o força a acompanhá-la. No início, eles visitam uma loja de roupas e Kanako pede a opinião dele sobre um certo vestido, mas o comentário dele a deixa furiosa. Eles visitam muitas lojas até que finalmente se sentam para tomar uma xícara de café quente. Junpei começa a ver Kid em outra mulher também, e mais tarde pede desculpas a Kid, dizendo que a estará traindo. No cinema, ele mostra à atendente coisas relacionadas a gatos, pois isso os faz receber uma alça com tema de gato. Ele então recebe a alça e a presenteia a Kanako. Eles começam a assistir ao filme, e Kanako pensa em como Junpei nunca ignora pessoas necessitadas. O filme o faz chorar, e Kanako se lembra de quando ele tentou acariciar Nyamsis, mas sofreu por causa de suas alergias. Kanako o tranquilizou, dizendo para brincar com Nyamsis em seu nome e pediu para ele parar de chorar. Ela então fez um boneco de gato para Junpei como um sinal de amizade. De volta ao presente, Kanako percebe que não conseguirá se confessar hoje, pois está feliz em apenas permanecer sua amiga por enquanto. No caminho de volta, Kanako comenta o quanto ele chorou e o aconselha a cuidar bem do boneco de gato. Depois de voltar para casa, Junpei reclama de como Kanako o fez pagar por tantas coisas, e Nyamsis o espanca por isso. No dia seguinte, Junpei está ocupado no trabalho quando um gato pede ajuda. Enquanto isso, Kit visita a loja de Kanako, pois ela deseja compartilhá-la com suas colegas de equipe. Kanako a entrega de graça, e no caminho de volta, Kit percebe Junpei ajudando um gato que estava preso em uma árvore. Ela fica feliz em vê-lo ajudar o gato e caminha em sua direção, ouvindo algo sobre uma maldição. Ela percebe que Junpei já havia mencionado a maldição antes, mas antes que ela possa falar, Junpei sai para o trabalho. No banheiro do seu trabalho, Junpei nota orelhas de gato crescendo em sua cabeça e fica completamente apavorado ao vê-las. Akari está fazendo uma oferenda à estátua do gato e Kotone menciona que Junpei não se moveu dos correios há um tempo, pois ela o está rastreando com um GPS. Ela a adverte para não o perseguir, quando então notam a estátua começando a ficar irritada. Enquanto isso, Keita ainda está pensando em tudo relacionado à maldição que ouviu. Kizu está saboreando pizza com suas filhas gêmeas e eles decidem levar a pizza de volta para casa. Kizu menciona que Akari não está mais de dieta, o que a deixa furiosa e ela vai embora. Kaon então pega a pizza e a entrega a Junpei, que está escondido sob o templo. Ele começa a reclamar e Akari o repreende, tirando o cachecol e revelando suas orelhas de gato. Eles estão usando um talismã para controlar a maldição e Junpei se desculpa por causar problemas a eles. Naquele dia, cada um chegou aos correios e fez alguns pedidos estranhos, distraindo todo o escritório. Isso deu a Akari a chance de se esgueirar e passar por Chizuru, que estava saboreando alguns lanches. Eventualmente, ela encontra Junpei no banheiro. De volta ao presente, ela se pergunta o que fazer agora, e Kahon se oferece para cuidar dele até que ele vire pó. Ela então coloca uma coleira de noivado em Junpei, e Akari questiona a razão pela qual isso está acontecendo com ele tão de repente. Ele então recebe uma ligação de Kinako comentando como ele foi amaldiçoado e começa a rir dele. Ela o informa ainda que Kid estava preocupado e veio falar com ela. Ele desliga a ligação e Kinako tranquiliza Kid dizendo que não existe tal coisa como uma maldição e que ele está apenas sendo um perdedor novamente. Kid então comenta como ela sempre causa problemas para Junpei, mas Kinako pensa que é o contrário. Kid ainda diz a Kinako que ela quer continuar amiga de Junpei, e Kinako responde que Junpei pensa da mesma forma. Ela então aconselha Kid a falar com ele, pois seria um bom momento, fazendo-a corar. Kanako então visita o banheiro e pensa que com sorte tudo ficará bem. Por outro lado, Junpei diz às irmãs que Kit é muito provavelmente uma suspeita. Eles precisam fazer algo antes que seja tarde demais, pois a maldição pode piorar se as coisas permanecerem as mesmas. Nesse exato momento, os gatos elaboraram um plano. Enquanto isso, Kit está em casa pensando em como Kanako provavelmente tem sentimentos por Junpei e se pergunta por que seu coração acelera tanto sempre que ela pensa em Junpei. De repente, o telefone dela começa a tocar e é Junpei. Aparentemente, ele conseguiu o número de Katon, que tem informações sobre todos com quem ele está relacionado. Os gatos comentam sobre como suas habilidades de atuação são ruins. No entanto, ele pede aqui para liberar sua agenda, pois precisa conversar com ela sobre algo, e ela concorda. Após a ligação, Kid começa a surtar e seus cães a acalmam, motivando Kid a resolver seus sentimentos de uma vez por todas. No dia seguinte, ela o espera no local de encontro e ele finalmente chega, usando um chapéu. Ele mostra a ela a estátua feia do gato e informa a Kid que seus colegas de trabalho escreveram o nome dele nas estátuas depois de perder um jogo. Isso o faz pensar que ele pode estar amaldiçoado. Nesse momento, as irmãs gêmeas chegam e o repreendem por estragar a estátua. Elas iniciam a purificação e conseguem purificar e informar Junpei que ele não precisa se preocupar com a maldição. Que de alguma forma acredita na performance de rua delas e confia nelas. E que Nose também está presente por perto e nota Junpei e os outros.
Ela tira o chapéu de Junpei e expõe suas orelhas de gato para todos. Ichinoze e Kid ficam em choque, mas ele pega o chapéu de volta e foge. Os gatos correm atrás dele junto com as irmãs gêmeas. Ichinoze acaba pensando que é uma fantasia, e simultaneamente o amigo de Junpei aparece e está usando uma fantasia. Ichinoze revela que o distrito comercial está realizando um concurso de fantasias, e o vencedor receberá grandes prêmios. Ela pede aqui para participar da competição também, mas os meninos não querem tornar a competição ainda mais difícil, surpreendentemente que não acredita neles e quer ir verificar Junpei. Neste ponto, até um dos braços de Junpei se transformou em um braço de gato, assustando-o ainda mais. As irmãs gêmeas encontram as roupas dele jogadas no chão e conseguem pegá-las e escondê-las de Ki. Infelizmente, nem mesmo Kotone consegue encontrá-lo usando seu GPS. Akari percebe que deve ser a maldição e que precisam desfazer o mal-entendido de Kid. Neste ponto, Junpei se transformou completamente em um gato ainda mais feio do que a estátua e pensa nas coisas rudes que fez a Kid até agora. Ele queria vê-la mais uma vez e pedir desculpas. Enquanto isso, Kid chega ao parque e nota Junpei como um gato. Ela se lembra das palavras de Junpei e o abraça, deixando-o muito feliz. Isso faz com que os outros gatos se aproximem dela lentamente também, e logo depois, ela está completamente cercada por gatos. Isso deixa Kid feliz também, pois é a primeira vez que tantos gatos se aproximam dela. Ela agradece a Junpei por mostrar a ela a maneira correta de lidar com gatos e pensa em o quanto ele se importava com os gatos, fazendo-a acreditar que uma maldição de gato não poderia existir. Isso começa a transformar Junpei de volta em humano e ele foge. Um raio atinge a estátua do gato e a conserta completamente. Por outro lado, Junpei também se transforma em humano. Kid vê seu físico impressionante, que daria inveja a Drake, e vira o rosto para o outro lado. Ao mesmo tempo, Ichinoze e os outros também chegam e perguntam se ele está tentando se trocar para sua fantasia. Vendo que ele não entende nada, Ichinoze mostra a ele o folheto da competição. Kanako está dando uma caminhada, e ouve Junpei, que inventa uma desculpa sobre como ele estava planejando entrar no concurso. Ela desfere um chute no pobre rapaz e começa a punir Junpei, chamando-o de pervertido. O mordomo de Ichinoze também se junta à surra. Os gatos também chegam ao parque e Nemesis percebe que está começando a nevar. Eventualmente, sua maldição chegou ao fim. Junpei traz uma carta de seu pai para a casa deles. Ler a carta faz com que mãe e filha se abracem, enquanto Junpei observa confuso. Mesmo após a maldição, Junpei decide manter seu emprego, e depois do trabalho, Chizuru lhe diz que ele pode ir para casa e aceitar isso como um presente dela. Junpei fica envergonhado e vai para casa depois de agradecer a Chizuru. No caminho de volta, Junpei oferece comida de gato à estátua mais uma vez. Aparentemente, a maldição não foi totalmente levantada, e a estátua apenas acalmou sua raiva por enquanto. Nesse momento, Keiji e Kanako chegam e o cumprimentam com um feliz ano novo. Os três visitam o santuário juntos, e desejam estar em um relacionamento com a pessoa de quem gostam. De repente, o sino do templo cai sobre Junpei e Keiji, atingindo Tama em seguida. O sacerdote chega e comenta que o sino de 50.000 ienes foi quebrado, resultando nele e Akari correndo atrás de Junpei. Isso foi tudo sobre nosso garoto amaldiçoado. Ele algum dia se livrará da maldição? Comente gato abaixo e nos diga. Certifique-se de curtir e se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo.